Antes de mais nada, a coisa que mais me chama a atenção é que as pessoas elas não sabem ler a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro histórico, com começo, meio e fim. Essa metodologia que a gente de ler os livros como a gente lê hoje, ela é relativamente atual em termos de história da humanidade. Para que a gente possa entender os livros da Bíblia, para que a gente possa entender os evangelhos, para que a gente possa retirar a mensagem que o Espírito Santo, que Deus quer nos revelar por meio da Bíblia, é necessário que a gente entenda como ela foi escrita, quando ela foi escrita e por quem ela foi escrita. Durante 1000 anos, a Bíblia estava espalhada, separada de livros, vários livros estavam espalhados em todo o cristianismo. E conforme a igreja foi se organizando, conforme a igreja foi criando uma estrutura organizacional, física, hierárquica, os seus pastores, os sacerdotes da época, os padres da época, eles começaram a reunir todos esses livros. E eles começaram a compilar esses livros. Eles começaram a organizar esses livros em ordem cronológica e histórica. E aí nasce a Bíblia, que a gente conhece hoje. No entanto, a Bíblia que a gente conhece hoje, ela é relativamente nova também, porque a Bíblia ela estava escrita no grego antigo, por meio das cartas e de alguns evangelhos, e estava escrita no aramaico muito antigo, que era um aramaico mais arcaico, com um vocabulário pobre, que era o aramaico que Jesus falava. E por isso foi necessário que fossem traduzidos esses textos bíblicos para que depois eles fossem compilados, ao ponto de ter uma Bíblia em latim, que era chamada a tradução Vulgata, porque era a tradução mais comum da Bíblia. E assim se tinha ali a primeira grande versão, a primeira versão de fato que a gente conhece hoje, que é a versão da Vulgata, que era uma versão em latim. E essa versão ela passou por diversas revisões, até que Lutero sai da Igreja Católica, na verdade ele foi excomungado, sai da Igreja Católica, e ele traduz a Bíblia do latim Vulgata para o alemão. E aí começa a nascer várias versões de Bíblia que a gente tem hoje. E o Lutero ele tira 7 livros da Bíblia que ele considera que não eram canônicos, que não eram inspirados por Deus. Então nós não podemos ler a Bíblia do começo ao fim. Nós devemos pegar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo e estudar ele. Você pode ler os Salmos como leitura, os Provérbios como leitura, você pode ler alguns livros como o Cântico dos Cânticos como leitura, mas você jamais pode ler o Evangelho como leitura. Você tem que estudar os Evangelhos. Você tem que se debruçar diante dos Evangelhos. Você tem que, enquanto você lê os Evangelhos, você tem que orar, falar muito com Deus e buscar saber como eles foram escritos, por que eles foram escritos, por quem eles foram escritos, em que contexto eles foram escritos. O Evangelho de João foi escrito 80 anos depois que Jesus ressuscitou. João já era velho, e por mais que ele fosse o adolescente dos apóstolos, João escreve o Evangelho dele 80 anos depois que Jesus ressuscitou. Senta e começa a escrever. Tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele sentiu e obviamente inspirado por Deus. João era apóstolo junto com Mateus. Já Lucas e Marcos eram discípulos. Ou seja, as versões do Evangelho são totalmente diferentes, porque enquanto Marcos e Lucas estavam distantes de Jesus por ser discípulos, não comiam com ele, não dormiam com ele, apenas seguiam ele. Mateus e João conviviam diretamente com Jesus e por isso tiveram uma versão do Evangelho muito mais profunda, muito mais verdadeira. Não que os dos outros não fossem, mas por exemplo, Lucas, que era discípulo, narra o nascimento de Jesus, mas Lucas nunca esteve lá. Como é que Lucas poderia ter narrado o nascimento de Jesus se ele não estava lá? Se ele conhece Jesus apenas depois dos 30 anos? Porque os evangelhos tiveram esse contexto de busca também pelos dados.
Nem tudo aquilo que está no Evangelho foi visto e ouvido. Foi também um esforço dos apóstolos para buscar informações, para compilar esses evangelhos. E hoje eu digo para vocês, João, o apóstolo que estava mais próximo de Jesus, que estava pertinho de Jesus, começa a narrar as conversas de Jesus. Porque era bem provável que ele estivesse do ladinho de Jesus também nessas conversas. E eu, antes de ler a Bíblia, eu fui buscar saber isso. E por isso que eu fico muito indignado, muito revoltado, que algumas pessoas se debruçam em alguns livros de espiritualidade, que eu costumo chamar de livros de autoajuda espiritual. Livros que apenas fazem com que você se sinta melhor na presença de Deus, mas não tem nenhum efeito sobre a sua vida e sobre a sua conversão. São vários os livros que rolam hoje aí de autoajuda espiritual, que afagam o vosso ego, que afagam o vosso coração, que fazem você se sentir um pouco mais amado por Deus. Mas se você precisa de um livro de autoajuda espiritual para você se sentir amado por Deus, é porque você ainda não conheceu Ele, e não vai ser esse livro que vai te ajudar. Por isso que antes de que você procure qualquer literatura fora da Bíblia, busque entender o contexto histórico, doutrinário do Evangelho. Porque senão esses livros vão apenas afagar o teu ego. Vão apenas deixar ele um pouco mais inflado do que já é. Porque por isso que, se nós não entendermos a doutrina do Evangelho, se nós não entendermos a essência do Evangelho, qualquer pessoa com uma mensagem de autoajuda, com uma mensagem gostosa de ouvir, com uma mensagem para que você se sinta amado apenas, vai te conduzir. E por isso que existem 150 mil denominações religiosas no Brasil. E todas usam da Bíblia. E elas não se entendem. Por quê? Será que realmente há uma profundidade doutrinária dentro dessas pregações? Ou apenas uma mensagem para afagar o seu ego? Ou apenas uma mensagem para fazer você se sentir mais amado, em vez de transformado, em vez de mudado? Porque o Espírito Santo, ele transforma por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus que transforma é uma palavra que a gente não quer ouvir, porque ela é conflituosa, ela nos conflita, ela faz com que a gente conflite o nosso interior. A palavra de Deus, ela não gera paz. A palavra de Deus, ela gera um sentimento de angústia, porque ela nos confronta o tempo todo. Confronta a nossa humanidade, confronta o nosso egoísmo, confronta o nosso conforto. Por isso que se você está escutando uma pregação que está te gerando conforto, você está no lugar errado.